E aí pessoal, beleza? Esse vídeo talvez seja o vídeo mais importante, ou um dos mais importantes do meu canal, que é o vídeo que pode realmente mudar a vida das pessoas, a sua vida de quem ouvir. Só que esse tipo de vídeo nem todo mundo está preparado para ouvir, porque para você entender, você tem que acreditar. E eu sei que muita gente não vai acreditar no que eu tenho a dizer, mas é referente a vibração, frequência e energia. A palavra energia já vai afastar 99% das pessoas aí. Mas o fato é que, se você já estudou física ou qualquer coisa assim, você sabe que tudo está em vibração. Todo átomo, existem moléculas já menores, já conhecidas, mas tudo está em vibração. Então, isso aqui está em vibração. Eu estou em vibração. Tudo está em vibração. E o que é sólido para a gente, dependendo da frequência que você está, isso aqui pode ser uma pasta ou pode ser totalmente penetrável. Vamos lá. A frequência que a gente enxerga é a frequência a qual está a luz. Né? A luz é uma frequência que a gente consegue identificar muito bem, consegue enxergar. Mas, quando a gente fala de raios gamas, raios X, os nossos olhos já não enxergam. A gente já não consegue ver o que está naquela frequência. E aquela frequência já consegue atravessar o nosso corpo, por exemplo. Nosso corpo já não é mais sólido para aquela frequência. Quem está naquela frequência não vê o nosso corpo como sólido, ele atravessa. Então, o que a gente vê como, sei lá, tenta imaginar, é meio que utópico esse vídeo, mas é como se a água fosse sólida dependendo da frequência em qual a gente está. Não sei, pode existir uma frequência que a água não seja penetrável, seja sólido para aquela frequência. E a gente vê a água como água, né? Uma pasta como pasta. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Como tudo é frequência, existe um estudo e um pensamento que a frequência mental, a frequência que a gente emite através dos nossos pensamentos, é uma frequência muito poderosa. É a frequência mais poderosa de todas. Essa é a linha de um dos pensamentos. E também existe o pensamento, né, que diz que todo pensamento que a gente faz, ele é meio que está sendo escrito e todo o nosso pensamento está ligado num pensamento maior. É como se todas as pessoas estivessem interligadas a um único núcleo. E esse núcleo, alguns podem dizer que é Deus, outros podem dizer que é o universo, outros podem dizer o que seja lá o que for. O fato é que, a partir do momento que você tem uma força de pensamento forte, as outras cabeças, os outros pensamentos, eles começam a ser induzidos ao seu pensamento mais forte, ao seu pensamento maior. Cara, é muito difícil falar sobre isso, porque parece que eu tô falando coisas loucas, eu sei. Mas é como é tipo assim, mas isso existe e dá resultado. Pensa, toda vez que você coloca em foco algo e que você trabalha em cima daquele foco, você consegue realizar. Você sente, às vezes você fala, pô, o universo parece que está conspirando para tudo dar certo. Na verdade, quem está dobrando as coisas ao seu objetivo é a sua mente, é o seu pensamento. As coisas estão entrando em ordem porque você está mentalizando aquilo. E isso é muito poderoso, as pessoas não sabem disso. 99% das pessoas que eu conheço, elas não conseguem desejar de coração, de verdade, aquilo.
Elas falam, eu quero, mas eu quero não é o suficiente. A mentalização tem que ser, alguns acreditam que a mentalização tem que ser constante, mas não. A mentalização, ela tem que ser pura. A verdade é essa. Quando a mentalização ela é pura, tudo começa a guiar para aquele sentido, para aquele pensamento, né? E existem alguns perigos, porque quando a pessoa começa a descobrir isso, ela começa a mentalizar outras e outras coisas. Só que existe uma máxima, quando você chega num grau maior, é que, primeiro, você consegue influenciar as outras cabeças, as outras pessoas ao redor, ao seu objetivo. E dependendo da sua intenção, isso pode ser bom ou ruim. Porque quando você exerce o pensamento, né, o pensamento reto, o pensamento organizado e o pensamento puro, você tem influência sobre os demais, só que não existe bom e ruim para a energia. Tudo é natural. A sua morte é natural, a sua vinda a esse mundo é natural. O fogo é natural, a queima é natural, o alagamento, sei lá, o controle de um córrego, tudo é natural, tudo está sobre leis. Leis vigentes a esse planeta, a esse mundo, né? A gravidade aqui não é a mesma da gravidade em outro planeta. Então, tipo, as leis que regem esse planeta, elas estão aplicadas a todos, só que não existe nada que não seja natural. Por mais que você fale, foi provocado pelo homem, mas o homem é um ser. É como se fosse um animal do globo, desse mundo. Então o que você faz para o macro não é nada tão grandioso. É aquela coisa, tudo que a gente constrói, prédios, casas, pode ser destruído com um tsunami, com um evento natural absurdo. Se o planeta quiser organizar tudo, ele consegue organizar tudo, destruir tudo. A gente é farelo se o planeta resolver, sei lá, jogar um tsunami, um furacão. Não tem nada que a gente possa fazer para combater essas forças naturais, entende? Então, tudo é natureza. E aí, eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, mas a questão é, a nossa frequência, ela muda todo o nosso destino. Se você está numa frequência baixa, numa frequência ruim, muito se deve às pessoas ao seu redor. Aí vem aquela máxima do ambiente molda o seu destino. De fato molda. Porque, por exemplo, se você sai do ambiente que você está e vai para um ambiente novo, né? E vamos dizer que esse ambiente é muito próspero e você é uma pessoa muito mesquinha e que reclama de tudo, automaticamente você não vai se adaptar a esse ambiente e provavelmente você vai se sentir em casa quando você voltar para o ambiente que você está. Mas se você vai com a mentalidade de mudar, você vai para esse ambiente e você começa a se sentir bem nesse ambiente, ou começa a mudar a sua frequência para esse ambiente, quando você voltar para o ambiente anterior, você vai se sentir mal, você vai ter uma repulsa muito grande da frequência que você está agora. Porque você vai começar a falar de prosperidade, falar de coisas boas, e aquele ambiente que você estava vai começar a dizer que tudo é esquematizado, tá tudo só os grandes, só privilegia os grandes e não sei o quê. Enfim, vai existir esse impacto onde você vai sempre estar positivo em referência a esse ambiente e automaticamente as pessoas vão te achar chata, não vão querer ouvir o que você está falando. Só que o problema é o seguinte, existe o que você tem que entender, é que quanto mais você se expõe a um ambiente, a uma frequência, na verdade, esquece o ambiente. Quanto mais você se expõe a essa frequência, mais difícil é de você sair dela. Consegue compreender? Então, por exemplo, se você é do ambiente ruim
e começa a ir para um ambiente bom, sei lá, um ambiente de prosperidade, porque não existe bom e ruim, né, que a gente falou, né? Para a energia, para a matemática, para o, sei lá, a frequência, não existe bom e ruim. Mas se você tem a mentalidade que o bom é a prosperidade, é uma vida tranquila, não sei o quê, então, por exemplo, você sai para esse ambiente. E aí você começa a ter contato com aquele ambiente. Você vai querer ficar naquele ambiente e vai acabar criando uma ligação com aquele ambiente porque você vai começar a estar na mesma frequência, certo? E o contrário é o mesmo. Se você volta para um ambiente ruim, ruim entre aspas, né? E fica lá por muito tempo, você vai começar a vibrar naquela mesma frequência. E vai acabar se afastando da frequência de prosperidade. Uma relação que eu tenho é, por exemplo, quando você sai da cidade, de uma cidade pequena, do interior, e você vai para a capital, muita gente odeia a capital. Ah, é muita agitação, é muita agonia, é não sei o quê. Mas se ela, por exemplo, vai fazer sei lá, uma faculdade, ou vai começar a trabalhar lá na capital, com o tempo, ela vai começando a se acostumar. Perceba, a maioria é assim. Começa a se acostumar e tal. Começa a ter contatos com pessoas da capital. E depois ela não suporta passar mais de uma semana no interior porque acha muito parado, acha a cidade não tem nada para oferecer e não sei o quê. Porque a frequência dela mudou, aquela frequência de pacata, de lugar pacato, tranquilo, incomoda ela. Porque ela já está em outra frequência. Entende que as frequências elas podem, ela molda o seu estilo de vida, o jeito de como você vê o mundo. E ainda existe, é porque sobre frequência a gente pode entrar tipo, dá para fazer um curso completo só sobre frequência, desde o início, como ativar a frequência que você deseja, como ir em direção para o que você... Tem muita coisa para falar. Mas uma coisa que eu preciso falar, não posso terminar esse vídeo, é que eu falei sobre o contato da frequência. Existem pessoas que entra em frequência com você. E aqui eu posso falar de qualquer tipo de pessoa. Seu pai, sua mãe, seu irmão, geralmente os mais próximos. Seu namorado, namorada, sei lá, a pessoa mais próxima de você. Geralmente ela vibra na mesma frequência que você. E você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você cria no mundo normal, fala dependência emocional, e nada mais é do que vocês estarem vibrando na mesma frequência. Por mais que você se afaste, sempre você vai ficar lembrando dessa pessoa, do momento que aconteceu alguma coisa. Quando acontece uma briga, você se conecta na mesma frequência. Se você responde ao mesmo nível, você frequentemente está igual. E quando você sair dali, você vai ficar lembrando daquela briga, remoendo aquela briga. Então, para você largar essa frequência, largar esse problema que você acha que é um problema, a única forma de fazer é resolvendo isso, dando um ponto final. E como é que você dá um ponto final? Existem várias formas, mas a melhor forma e a forma mais pura é através do fazer o bem para essa pessoa. Através do perdão. Quando você começa a usufruir o perdão é muito mais para você do que para ele no final das contas. Por mais que essa pessoa não tenha pedido nenhum tipo de perdão, você tem que perdoar. Você não pode guardar mais mágoas dessa pessoa. Você tem que olhar aquela pessoa e não querer fazer o mal, e sim fazer o bem por ela. Esse é o game change. É a mudança de chave, é a mudança da frequência máxima em relação a coisas que podem danificar você no futuro, certo? Vai ter muita coisa que você vai fazer em sua vida que vai criar dívidas, certo? E nada mais é do que
uma matemática básica. Se você faz o mal, você vai receber o mal. Se você faz o bem, você vai receber o bem. E só que quando você faz o mal, você também existe a possibilidade de você anular esse mal fazendo o bem, se arrependendo, pedindo perdão, desculpando, dando perdão, entende? Então, toma cuidado com a questão da frequência, toma cuidado com o caminho que você está tomando, toma cuidado para onde você está indo e com quem você está andando. Uma vez eu ouvi falar uma coisa que ficou na minha cabeça. Muitas vezes a gente vive a nossa vida querendo levar muita gente nas nossas costas. A gente vai avançando e não consegue desapegar das pessoas que estavam conosco no início. Só que essas pessoas do início, às vezes, elas não querem avançar. A frequência delas elas não querem entrar na mesma frequência de você, de avanço, de luta, de guerrilha, de crescimento. E você quer avançar. A única forma de você fazer isso é rompendo essa frequência com essas pessoas. Existe a palavra amigo de infância. Ah, meus amigos de infância. O nome já diz tudo. São amigos de infância. Eles não vão te acompanhar até a vida adulta. Podem sim. Estou dizendo que não. Podem. Existe aquela ambientação. Você percebe que, por exemplo, na maioria das vezes, crianças que têm sucesso, seus amigos têm sucesso também. Porque a frequência deles estão conectadas. Então, se um vê o outro ganhando, sei lá, 10 mil, o outro vai arranjar uma outra forma de ganhar 10 mil também. Porque eles entram, já ouviu falar que as pessoas entram em disputa o tempo todo? Essa disputa nada mais é do que a frequência. Eu não quero deixar que ele me ultrapasse, eu quero manter na mesma frequência dele, eu quero estar ali ou então maior. Então um vai empurrando o outro para cima, entende? Assim acontece também para baixo. Se o primeiro a dar a partida começa a se prejudicar e tem contato direto com você o tempo todo, você vai acabar se prejudicando, porque você não vai querer ver aquela pessoa daquele jeito, ou vai querer ajudar, e você vai acabar se prejudicando também. Entende que como... Ih, acho que tá chovendo. Não sei. Entende que a influência de frequência, a palavra que eu mais falei nesse vídeo, é muito forte. Tome cuidado com isso. Isso pode mudar a sua vida. Pessoas que resmungam demais, pessoas que reclamam demais, pessoas que nada satisfaz, não são boas pessoas para te impulsionar para um próximo nível. Não são. Pessoas que são felizes, que na dificuldade dá risada, resolvem as coisas com um sorriso no rosto, essas pessoas têm uma grande chance de subir e levar muita gente junto. Carisma. Já viu? Ah, aquela pessoa tem carisma. Caramba, carisma é algo mágico. Carisma é algo mágico. Carisma faz essas pessoas se conectarem com outras pessoas, porque a nossa vida, na maioria das vezes, é muito sem graça. Quando você entra em frequência com pessoas que têm uma vida ativa, uma vida tipo, tô aqui agora, amanhã tô fazendo tal coisa, amanhã eu invento tal coisa, é uma vida tão cheia de sei lá, de prazeres, que você automaticamente quer estar perto dessa pessoa, quer ajudar essa pessoa a conquistar os desejos dela, entendeu? E essa pessoa, o que é que essa pessoa está fazendo? A frequência dela está tão alta que ela está fazendo com que você aí queira ajudar ela. É aquela questão da frequência que molda as outras, sabe? Que a gente falou que está todo mundo interligado, mas a pessoa, a partir do momento que se conecta com a outra e que ela fala, ela traz aquela energia positiva, as pessoas fazem de tudo para agradar essa pessoa. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que chegam num ambiente, o ambiente muda. Total.
é a frequência. Eu vou falar mais uma coisa sobre frequência, para encerrar. É que, lembra que eu falei que não existe nada de certo ou errado. Eu não posso, nesse mundo, né, de energia e tal. E aí você vem falar assim, e as drogas? As drogas, o que que elas promovem? A droga é um caça-níquel, diz. Elas tanto podem aumentar a sua frequência como elas podem baixar, certo? E podem baixar muito. Tem pessoas que quando usam o tipo de droga, seja o álcool, seja ilegal, seja coisa, elas ficam muito animadas, muito felizes e tipo, parece que o mundo começa a ficar tudo bem, tudo ótimo. E a droga ela é perigosa porque ela pode te iludir na questão da frequência também. Porque naturalmente você tá mal. Naturalmente você tá ruim. Aí você usa da droga para você ficar feliz, né? E aí quando acaba o efeito da droga, você tá muito pior. Entenda que parece que é uma luta constante, só que a sua frequência está ficando tão negativa que sempre vai ficar puxando e você não vai conseguir sair daquilo dali, entendeu? É tipo assim, é como se fosse eu pegasse um empréstimo, sabe? E aí depois fosse cobrado. Ah, peguei um empréstimo de energia, me dê essa energia que eu não tenho, que depois eu devolvo. Só que aí quando vem a cobrança, é dobrada. É muito pior, sabe? É, sei lá, ela tem um efeito complicado. E lembra daquilo que eu falei. Sempre lembre disso que eu falei. Quanto mais eu tenho contato com a frequência, mais difícil é de sair. Por isso que muita gente tem, né, como eu falei, uma dependência bastante de outras pessoas. Por mais que se saia de perto, ela ainda fica pensando nessa pessoa por muito tempo, porque ela está pensando na mesma frequência. E assim é a frequência da droga, certo? Quanto mais contato eu tenho com a frequência, mais dependente dela eu fico. Então, você tem que escolher qual frequência você quer estar. O que você realmente quer, o que você mesmo deseja. Você tem que ser verdadeiro com tudo o que você acredita. Entende? Você não pode mentir para si. Porque mentir para si é enganar os outros. Porque você não vai conseguir se enganar. Tentar mentir para si não existe. Conseguem compreender isso? Não consegue, não tem como. Você pode tentar, mas não vai conseguir. Uma hora você vai se sentir muito mal com isso. Por esse vídeo é só. Eu poderia estender mais, explicar um pouco mais sobre a questão da frequência, né? Que foi o assunto principal aqui. Mas eu acho que já tá bom. Já tá bom. Acho que já falei tudo que eu queria falar para vocês. Só que só quero dizer o seguinte: agora que você tem um conhecimento disso, você pode mentalizar o que você deseja, o que você quer, que com certeza vai ser realizado. Claro, se você deixar de ouvir os outros e começar a ouvir a si mesmo, dentro do seu pensamento, dentro do seu coração, pode ser assim, mas eu digo mais dentro dos seus pensamentos, você vai conseguir enxergar uma voz, ou ouvir uma voz, que ela vai te dizer coisas que vai ser assombroso quando você vê as coisas dando certo. É só ouvir essa voz que tem dentro de todos nós. Lembra da questão que o pensamento, todos os pensamentos estão interligados em um só? Por isso se acredita da voz interior, que esse pensamento vem do universo de Deus, que é o pensamento maior, é o pensamento que interliga todos. E se você consegue fechar seus olhos, silenciar o ambiente, você vai conseguir ouvir essa voz. É assombroso no início, porque
coisas que você não imagina que ia dar certo. Você vai começar a perceber que as suas vontades não são as prioridades. Existe uma voz maior com uma prioridade maior e que as coisas que essa voz fala acontecem e é monstruoso quando isso acontece, mas te dá uma felicidade muito grande, certo? E você se conectar na frequência dessa voz é tipo assim, é oscilante. Nem toda a gente se perde. Nós como humanos, a gente tem uma tendência a se conectar e se desconectar dessa voz, sabe? E isso daí meio que nos prejudica. Mas é sempre baixar a cabeça e voltar a se ouvir, ouvir internamente, ouvir Deus, né? Que tudo volta a, a ter cores novamente, né? Volta a ter cores e é mágico. É mágico, é mágico. Eu tinha algo para falar, mas eu esqueci, então se eu esqueci, não era para sair nesse vídeo. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!